Pessoal, hoje eu vou falar sobre testes de código e como fazer isso no Python e como utilizar o módulo PyTest, tá? Então, para isso vai ser a nossa primeira aula, onde eu vou migrar do Datalore para um editor de código. O PyTest não funciona bem no Datalore, porque ele espera que o nosso código esteja em arquivos .py, e o Datalore roda na nuvem de um jeito estranho. Enfim, vou mostrar para vocês como que funciona. Vamos começar propondo um problema meio clássico de computação, na verdade um que vocês já viram, Fibonacci. Tá? Eu vou criar uma função que cria uma lista de números Fibonacci. Antes de fazer a função, vamos tentar montar isso numa célula. Tá? Então a sequência de Fibonacci começa com esses números, ou eu posso pensar assim, que é a lista de Fibos, né, ou Ns, sei lá. É uma lista de números, começa com um 1, e digamos que o tamanho da lista seja, sei lá, 10 por enquanto. Então, nosso código vai ser alguma coisa do tipo, enquanto tamanho menor que 10, enquanto o tamanho da lista for menor que o size, eu acrescento um novo Fibonacci. E esse novo Fibonacci eu posso calcular assim. Pego o último, lembrando que índices negativos são interpretados como índices a partir do final da lista, do final para trás, né? Então, menos um é o último elemento da lista e menos 2 o penúltimo. Tá? E no final eu acrescento a soma dos dois últimos, né? Essa é a definição da regra de geração de números da sequência de Fibonacci. Tá? E aqui, N contém a lista de números Fibonacci. Vamos empacotar todo esse código dentro de uma função. Eu vou criar a função chamada Fibos, ou Fib, vamos chamar de Fib. E o que a Fib vai fazer? Ela vai fazer exatamente esse cálculo e retornar a sequência de Fibonacci. Tá? Legal, está funcionando direitinho. Só tem um pequeno problema, essa função não é muito flexível, porque ela calcula exatamente a sequência de 10 números. Então, eu poderia passar esse argumento 10, ou size, desculpa, como argumento da função fib, e obrigar a pessoa que chama a função a escolher o tamanho da sequência. Tá? 10, 20, enfim. Então, eu tenho essas sequências de Fibonacci. Tá, então agora que eu tenho minha função, quero testar a função para ver se ela está correta. E o Python tem um comando que faz exatamente isso, o comando assert. O que o comando assert faz? Você passa uma condição e opcionalmente uma mensagem. Tá? A mensagem depois da vírgula. Essa mensagem é opcional, tá? Já vou mostrar como que funciona. E o que seriam esses asserts? No caso da nossa função fib, eu posso passar alguns exemplos. Então, por exemplo, o Fibonacci de 5 números deveria ser igual a essa lista. 1, 2, 3, 5. Se realmente for igual à lista, ele não faz nada. Pode parecer um pouco estranho. Mas se por um acaso essa condição for violada, ele vai acusar um erro. Então, deixa eu dar um exemplo. Vamos criar um Fibonacci errado aqui. Colocar x mais 2y. Ele dá um erro falando assert error. E esse erro, por enquanto, é meio misterioso. Ele só fala, deu erro na linha 12. A gente sabe que a linha 12 está testando se a sequência é igual a... Né, se o resultado de fib de 5 é igual a essa sequência. Mas ele não dá muita informação adicional. Essa informação adicional eu poderia passar na mensagem. Né? Eu posso passar uma mensagem genérica, ou eu posso fazer uma mensagem um pouco mais pertinente para aquele problema. Por exemplo, eu posso chamar fib de 5 novamente, e ele vai mostrar na mensagem de erro qual o resultado de chamar fib de 5. Isso é mais útil para tentar descobrir de onde veio o erro, certo? Então, tá errado aqui meu fib de 5. Eu olho aqui, corrijo a implementação e ele não mostra mais nada. Isso é muito útil. Vou manter essa mensagem aqui. Isso é muito útil para verificar se o código está correto de maneira automática. Tá? Então, ao invés de toda vez que eu modificar a função ou alguma função que ela utilize, por exemplo, ao invés de executar novamente fib com vários exemplos e verificar manualmente se cada exemplo está correto, continua correto, eu posso colocar alguns comandos do tipo assert no meio do código e o Python vai acusar automaticamente se acontecer alguma coisa errada. Tá, eu também posso usar para verificar a minha função em alguns casos mais patológicos. Vamos ver o que acontece, por exemplo, em alguns casos patológicos. Por exemplo, fib de 0 deveria ser uma lista vazia, fib de 1 seria uma lista só com o número 1, fib de 2, a lista com os dois 1s.
Vamos ver se isso acontece. Não acontece, ele já reclama aqui na linha 13, fib de 0 não é uma lista vazia. Na verdade, deixa eu inverter a ordem dos testes. Ele reclama da linha 14, ou seja, aqui funciona, fib de 2 funciona, mas fib de 1 e de 0 não funciona. Por quê? Porque eu já inicializo a minha lista dessa maneira, com 2 números. Então ele sempre vai retornar pelo menos 2 números na lista. Minha função está errada. Era um erro sutil, tá? É um erro que a gente pode até se perdoar por não perceber logo de cara, mas na hora de montar os testes, o erro ficou evidente. Então, por isso é importante testar. É importante testar para verificar se a minha função mantém o comportamento caso eu modifique a implementação dela, e também para testar a minha função em alguns casos potencialmente problemáticos, né, como esses aqui. E então o que eu vou fazer aqui é o seguinte: vou colocar um if antes. If n igual a 1, retorna 1. Se o n for igual a 0, na verdade eu vou fazer assim: se for menor ou igual a 0, retorna a lista vazia. Tá? E caso contrário, vou fazer dessa maneira: eu inicializo a lista. Tá? O datalog está um pouquinho. Ah, não é n, é size, desculpa. E size. Tá? Então, se o tamanho for igual a 1, retorna a lista vazia. Se o tamanho for menor ou igual a 0, retorna. Aqui, o tamanho igual a 1 retorna a lista com 1, menor ou igual a 0 retorna essa lista vazia. E caso contrário, eu inicializo. Tá? Aí o datalog está um pouquinho perturbado aqui. Nosso código funciona e ele não mostra nada. O fato dele não mostrar nada significa que todos os testes passaram. Tá? Então, essa vai ser a minha lógica de testes. Tá certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou copiar e colar esse código e migrar do Datalore para um arquivo Python. Para isso, a gente vai chamar o VS Code. Eu vou criar aqui um arquivo fib.py, fibo.py. Chama de fib.py, fica mais bonitinho. É o arquivo fib.py, define uma função chamada fib. E nesse caso, no meu módulo fib, eu tenho, ou no meu arquivo fib, eu tenho vários comandos de assert que verificam se aquela função funciona da maneira esperada. De maneira geral, não é interessante misturar esses códigos com o módulo que define a função, porque significa que toda vez que alguém quiser utilizar essa função, ele também vai executar os códigos de teste. E em várias situações, isso pode ser um pouquinho problemático, porque o código de teste talvez seja pesado computacionalmente, então eu vou gastar processador à toa, né? Só para verificar se a função continua correta e eu obrigo todo mundo a fazer esse teste sempre que for utilizar as nossas funções. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar esse código daqui para um outro módulo, um outro arquivo, que vai chamar testfib.py. Tá? Esse arquivo precisa começar com o nome teste. A biblioteca PyTest ela assume isso, assume que os arquivos de teste começam com o nome teste alguma coisa. E o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: eu vou copiar e colar esse código para cá, e a gente vai colocar esse código dentro de uma função, que também precisa começar com teste. Tá? Eu vou, no caso, falar que ela chama testfib, e eu preciso, de alguma maneira, puxar essa função fib do arquivo fib.py para o meu módulo de teste. A gente faz isso usando o comando import. Então, from fib import fib. Tá? O que significa isso? Do módulo fib importa a função fib. E essa é a função que a gente vai executar nesses comandos. Tá? Olha como o PyTest funciona de uma maneira interessante. Eu vou mandar ele executar. Então, para isso, eu vou abrir um terminal. Opa. Esse como que abre um terminal. Ctrl Shift 5. Tá? Eu vou abrir um terminal aqui. E eu quero executar esse código. Tá? Anotem o seguinte: se eu mandar executar fib.py, ele não faz nada, porque o arquivo fib.py simplesmente define a função, ele não pede para executar a função com nenhum argumento. E a mesma coisa para o teste fib.py, ele não faz nada, na verdade ele dá um erro aqui, porque ele diz que não conseguiu importar o nome fib. Não salvei o arquivo, vamos ver, era isso. Bobagem. Eu tinha esquecido de salvar o arquivo fib.py, ele provavelmente estava vazio. Então, quando eu importo o teste fib, ele também não faz nada. Vamos limpar o terminal.
E agora eu vou executar o PyTest. Para executar o PyTest, primeiro eu preciso instalar o PyTest. E vai depender um pouquinho do seu sistema operacional, como que está configurado, enfim. Na maioria dos Linux, você pode instalar o PyTest usando o gerenciador de pacotes da distribuição. Então, por exemplo, no Ubuntu seria alguma coisa assim: sudo apt install python pytest ou python 3 pytest. Não tenho certeza, o meu não é Ubuntu, então isso aqui não vai funcionar. Tá certo? No Manjaro, Arch Linux, etc., eu posso executar sudo pacman-s python pytest e ele vai instalar o PyTest. Vamos continuar com a instalação, por que não? E no Windows e outras plataformas, provavelmente você vai ter que executar pip install pytest. Ele vai puxar o PyTest do pip, eu não deveria fazer isso, porque vai misturar com o meu PyTest do sistema. Ele, na verdade, falou que já está instalado. Eu já tinha instalado pelo pacman. Tá? Então, lembrando, pip install pytest nas outras plataformas, Windows, Mac, etc. Uma vez que eu instalei o PyTest, vou ter o comando pytest. Em alguns computadores, às vezes, isso não funciona muito bem e eu tenho que usar python-m pytest no lugar de pytest. Quando eu faço isso, o que o PyTest faz? Vamos executar, tanto faz executar um ou outro. PyTest. Ele vai procurar todos os arquivos que se chamam teste, underline alguma coisa, e dentro desses arquivos ele vai procurar todas as funções que chamam teste, underline fib, e vai executar essas funções. Se tiver alguma falha em algum comando assert, ele vai reclamar. Vamos então criar uma falha. Eu vou apagar esse código aqui. Lembra que esse código apareceu porque a gente viu que a função fib dava a resposta errada para tamanhos de listas muito pequenos, para listas de 0 e 1 elementos. Tá? E vamos executar de novo o PyTest aqui, código errado. Eu vou executar o PyTest e ele vai me mostrar um erro. E o PyTest mostra mensagens de erro muito mais amigáveis que o assert padrão do Python, ou pelo menos o assert sem o auxílio do PyTest. Ele já fala aqui, ó, ele já marca o ponto no teste onde o assert falhou. Então ele fala aqui, ó, nessa linha da função teste fib, tá vendo aqui? Ele marca esse ponto e ele expande o teste. Então ele fala, ó, fib de 1 igual a 1. Ele fala, na verdade isso aqui também é a mesma coisa que fib de 1, 1, porque é o resultado de fib de 1, de acordo com a nossa implementação, igual a 1. E aqui ele fala que o lado esquerdo contém mais itens do que o lado direito. Né? O lado esquerdo contém um item a mais e esse item a mais foi igual a 1. Tá? Eu posso, em algumas situações, usar pytest-v. Ele até sugere aqui, use "-v" para pegar o diff completo. Para ele mostrar a diferença entre o esperado e o obtido de forma mais detalhada. Tá? Então aqui ele mostra, menos é o que eu deveria obter e mais foi o que eu obtive. Ele mostra nesse estilo curioso e às vezes isso ajuda bastante, principalmente quando a resposta é um texto longo, com várias linhas ou uma lista longa. Esse diff ajuda bastante. Tá? Então, deixa eu dar um exemplo disso. Vamos primeiro consertar a nossa implementação, certo? Então, eu vou voltar aqui com aqueles ifs. Quando eu executo, agora tudo passa, mas deixa eu criar um erro meio esdrúxulo aqui. Eu vou criar um erro if n size maior que 4, eu vou mudar o quarto elemento, que é o de índice 3, colocar um valor qualquer, 42. Tá? Só para acusar um erro no PyTest. Estou criando deliberadamente um erro na minha função. PyTest-v, ele mostra essa lista e ele tenta apontar exatamente o primeiro ponto onde aconteceu uma discrepância. Então, no meu diff, ele fala aqui, ó, esperava 3 e obtive 42. Tá? Então, o PyTest ajuda a gente a encontrar erros de implementação e, pequenos probleminhas desse tipo. Eu vou usar o PyTest como base para vários testes durante a disciplina. Vários testes, vários exercícios. Então, posso passar um exercício na forma de um PyTest, ou seja, eu passo para vocês o arquivo teste.py, teste alguma coisa.py, e vocês implementam a função ou o que eu pedi no exercício no arquivo de implementação. Tá? Então, isso vai ser a base de vários exercícios no curso, onde a gente vai criar essa rotina de correção automática.
Então eu passo o código de correção e vocês implementam a função que passaria em todos os testes. Tá? Então, no PyTest, eu tenho várias opções para executar esses testes de maneira um pouquinho diferentes, que facilita um pouco a nossa vida. Tá? Eu vou mostrar algumas. Essas opções geralmente vêm como flags, né? Como essas opções aqui depois do comando PyTest no terminal. Deixa eu limpar o terminal. Eu posso executar PyTest-V, ou sempre posso fazer isso, Python 3-m PyTest-V. Duas alternativas. Essa alternativa mais longa tende a funcionar em mais casos, mas você digita mais. Enquanto que a alternativa mais curta, você digita menos e, dependendo da configuração do seu computador, ela pode falhar. Tá? Então, vou usar a longa como padrão, porque ela vai funcionar em mais situações. Então, "-v" cria esses... É o modo verboso. V vem de verboso. Ele fala muito. Então, é o modo fala muito, e isso é útil, porque ele dá mais detalhes sobre os erros. Eu também tenho o modo LF, que ele executa somente as últimas falhas, ou last fail. Então, se o meu arquivo de teste contém vários testes, deixa eu criar um teste diferente aqui. Teste FIB1, vamos chamar de teste FIB1 e teste FIB2. Teste FIB2 eu vou fazer um teste mais sofisticado. Tá? Então, eu vou criar um FIB de 100, uma lista de números. Vou pegar o primeiro número da lista, tá lá, que é o x. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer pop o primeiro número. Então, ele vai não só salvar o primeiro número na variável x, como vai tirar o primeiro elemento da lista. E aqui a gente vai fazer um código assim, para cada y em list, eu vou assegurar que... Será que eu faço isso? Não, vou fazer diferente. Vou calcular aqui os 100 primeiros números, eu quero só verificar se o último, se o último é o antepenúltimo mais o anteantepenúltimo. Então, basicamente, eu quero pegar o last, que é vou tirar o último, e vou chamar de x e y, os dois, né, o penúltimo e o antepenúltimo. Eu quero assegurar que acerte x mais y é igual a last. Aqui é a fórmula de Fibonacci, ou que last é igual a x mais y. Tá? Então, eu criei dois testes aqui. Vamos ver o que acontece. Tirar o LF. Quando eu rodo, ele mostra aqui que eu não salvei o módulo, por isso que ele não atualizou. Ele mostra que o teste FIB2 passou e o teste FIB1 falhou. Tá certo? Porque tem esse 42 esdrúxulo aqui na minha implementação. Né? Depois eu vou tirar. Se eu executar no módulo last fail, ele só executa novamente os testes que falharam. Tá? Isso é útil se eu tiver muitos testes e se tomar um pouco de tempo durante a execução de cada teste. Last fail permite andar um pouquinho mais rápido. Né? E uma outra opção bastante útil é a opção max fail. Eu vou tirar o last fail. Max fail, ele executa até acontecer o número máximo de falhas. Então, se eu fizer max fail igual a 1, ele vai executar até o primeiro teste falhar, depois para. Isso é útil principalmente no começo da resolução de exercício. Se tiver vários testes, vai mostrar mensagens enormes, porque ele mostraria o erro de cada teste. Se eu colocar max fail igual a 1, ele só mostra o primeiro erro, ou max fail igual a 2 seria mostrar o erro dos dois primeiros testes, e isso ajuda a limitar um pouquinho o tamanho dessas mensagens de erro. Certo? Então, estão aqui algumas opções do PyTest, tem várias outras. Se vocês tiverem dúvidas, acharem que talvez tenha algum tipo de opção, eu posso dar mais algumas dicas. Agora vamos consertar o nosso teste, né? Na verdade, esse erro é um pouco artificial, porque eu coloquei na marra. Não foi um erro honesto que apareceria, né, normalmente na implementação de alguma função. Então, vou fechar aqui, vamos executar de novo e ver se ele passa. Vai. Sempre esqueço de salvar. O VS Code aqui mostra, né, uma bolinha nos arquivos não salvos. Então, essa é uma boa prática, salvar. Salvei, passaram todos os testes. E com isso eu termino a aula. Até mais, pessoal.